Os conselhos de Deus. Conselhos de Deus. A gente ouve muito as pessoas orando, perguntando, e me perguntam muito: pastor, qual é a orientação de Deus sobre tal assunto? Sobre um problema financeiro, sobre um problema de relacionamento, sobre uma crise sua particular, íntima, de fé. Nós vivemos dias tão turbulentos, dias tão aflitivos, né? Tão sem muita expectativa, parece que as coisas vão e não vão. Então a gente fica, claro, nós somos pessoas que amam a Deus e buscam o Senhor, mas a gente é gente. Então, como a primeira instrução que a Bíblia nos dá é exatamente a história da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós temos a história da criação, e diz o texto de Gênesis que Deus nos fez do barro, Deus nos fez daquilo que existia. Nós somos frágeis, nós somos quebradiços, nós somos destrutivos. Facilmente algo pode nos destruir. Essa enfermidade, essa pandemia que está aí no mundo já há um ano, mais até de um ano, é uma prova diária, constante da nossa limitação e da nossa finitude. Portanto, a primeira lição que a Bíblia nos dá é já no momento da nossa criação. Eu e você somos finitos, limitados. Portanto, nós não temos todas as respostas. A gente tem, e a gente é muito bom de pergunta. Talvez nós tenhamos todas as perguntas, mas é verdade que nós não temos todas as respostas. Mas Deus tem. Deus, ele nos ensina. Deus segreda ao nosso coração, acima de tudo, que nós somos dele. E mesmo que a gente passe por situações que a gente não entenda, que a gente não veja porquê, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E mesmo que ela não seja num primeiro momento clara para nós, ela é verdadeira e ela é profunda e ela nos ensina. Portanto, se eu e você queremos ter uma vida maior, uma vida maiúscula, uma vida com mais calma, mais serenidade na vida, eu e você temos que ouvir os conselhos de Deus. Nós devemos ouvir os conselhos daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que fala conosco de uma forma maravilhosa, daquele que tem o poder de criar todas as coisas através do poder da sua voz. Esse Deus é um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, tão grandioso, que no Salmo de número 113, o salmista diz que Deus, mesmo sentado no seu alto e sublime trono, ele se inclina, ele vê o que passa sobre a terra. Deus, ele se importa com a nossa vida. Por quê? Porque é promessa dele. E essa promessa dele de se importar e de intervir na vida do seu povo é mais uma vez refletida e repetida em Jesus como a última promessa de Jesus. Essa promessa que é carregada de certeza: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, eu e você não somos abandonados, nós não estamos descartados, nós não estamos sós, nós não fomos rejeitados pelo Senhor. Mas esse Deus que de uma forma graciosa, amorosa, poderosa, transformadora, restauradora, receptiva, veio ao nosso encontro em Jesus. Por isso, eu e você temos a condição ou as condições de passar pela vida sem tantos tropeços, como ouvindo os conselhos que Deus tem para cada um de nós. Veja lá o Salmo de número 32, nós vamos ler apenas o verso 8 e a partir daqui nós vamos conversando. Deixando aqui um abraço para o meu querido irmão, reverendo William, colega de seminário lá do SPS. Deus abençoe sua vida, seu ministério e toda a sua família. Deus abençoe grandemente. Bom ter você, meu irmão, conosco. Bom ter você, amigo, com a gente. Salmo 32, verso 8, diz assim: Deus falando com você, comigo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você.
Agora veja que versículo profundo em sua maneira de expor o pensamento e a ação de Deus ao nosso respeito. O texto diz que Deus vai nos ensinar, vai nos instruir no caminho que a gente deve seguir. Mas Ele não apenas nos ensina, Ele não apenas nos instrui. Há uma figura, uma comparação que eu acho bastante interessante a respeito de Deus, e diz que Deus ele não é um vendedor de mapas, Deus é um guia. Ou seja, qual é a diferença? Se você vai para uma região que você não conhece e você precisa ir de um lugar para o outro, você tem duas opções. A primeira opção é você arrumar um mapa, né? E pode ser de papel, ou hoje nós temos nos nossos celulares os aplicativos, enfim. Mas de qualquer forma, você precisa de um mapa, seja ele no celular ou físico, ou você precisa de um guia. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que o mapa ele só faz assim, é para lá, e você que se vire. Se você tinha que entrar para a esquerda e entrou para a direita, se era para subir, descer, se você se perder, você está sozinho. Ele aponta a direção e te larga. Deus não, porque Deus é o nosso guia. Ele nos instrui, nos ensina, nos aconselha e cuida de nós. Ou seja, o Deus que é o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso protetor e o nosso pastor em toda e qualquer situação, Ele segura nas nossas mãos e nos leva com Ele até o nosso destino eterno. E é isso que Jesus nos diz: estarei convosco todos os dias. Eu não apenas aponto o caminho, mas aponto o caminho dizendo: o caminho é para lá, vamos. É isso que Jesus faz com você, é isso que Jesus faz comigo. Portanto, eu vou instruir, vou ensinar, mas eu vou te aconselhar e cuidar de você. Portanto, se eu e você queremos ter uma vida que vale a pena, uma vida como nós queremos e desejamos, uma vida mais tranquila na quantidade de problemas que nós causamos, ou uma vida mais tranquila em saber identificar as dificuldades, problemas e tropeços da vida e passar ao largo para não nos envolvermos com aquilo que não nos abençoará, não nos instruirá e pelo contrário nos afastará do Senhor, nós temos que ouvir os conselhos do nosso Deus. E um dos livros que mais fala a respeito de conselho de Deus para a nossa vida é exatamente o livro de Provérbios. Abra lá sua Bíblia conosco, Provérbios capítulo 19, versos 20 e 21. Provérbios 19, versos 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21 diz assim a palavra: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios capítulo 19, versos 20 e 21. Numa outra versão ainda, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E ainda o 20, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábio nos dias por vir. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela se aplica no hoje, no aqui, no agora e no futuro. Porque todo santo dia nós temos que tomar decisões. E não importa muito ou de nada vale eu tomar ótimas, profundas e sábias decisões hoje e amanhã tomar decisões completamente tolas. As decisões tolas destroem, matam as decisões sábias. Portanto, eu dependo da misericórdia do Senhor, me aconselhando e me instruindo todos os dias. E ainda Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20. Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20. Filho meu, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o teu ser. Acima de tudo, guarde o teu coração,
pois dele depende toda a sua vida. Afasta da tua boca as palavras perversas, fique longe dos teus lábios a maldade. Olhe para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Esse é o ensino do Senhor para cada um de nós, é o ensino de Deus para cada um de nós. A ideia de não deixe que seus pés se afastem nem para um lado nem para o outro, é exatamente para que a gente tenha uma direção constante, reta, correta, perfeita na presença do Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito, já foi a orientação de Deus lá atrás para o pai Abraão, e a mesma orientação para você e para mim até o último momento da nossa vida. Então, bons conselhos, meus queridos, bons conselhos são verdadeiras placas de sinalização para o nosso bem. Os conselhos de Deus para mim, os conselhos de Deus para você, para nós, o conselho de Deus para a igreja são placas de sinalização para que a gente saiba como caminhar, onde caminhar, que hora parar. Porque sabedoria, na grande maioria das vezes, nós achamos que a sabedoria de Deus, o ensino de Deus, a maneira como Deus age na nossa vida é sempre nos motivando a agir, a fazer, a falar, a responder. Nem sempre. Às vezes as maiores demonstrações de sabedoria e coragem é nada fazer. As maiores demonstrações de coragem é se calar. Quando Jesus duramente foi confrontado e indagado por Herodes, por Pilatos, por aqueles líderes todos no seu julgamento tão injusto e tão desleal, a resposta de Jesus foi o silêncio. Por quê? Porque ele era justo e o Pai o justifica. Nele não havia dolo, nele não havia culpa, nele não havia pecado. Portanto, a sabedoria, ela é demonstrada em nós em cada momento. Quando nós ouvimos, recebemos, acolhemos, seguimos, aceitamos e vivemos os bons conselhos de Deus para você. Então, o primeiro conselho de Deus para você, aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versos 20 e 21, que nós lemos é: preste atenção ao que Deus ensina. Pode parecer isso muito elementar, muito simples, e é exatamente nessas pequenas pedras que nós tropeçamos. Não são nas cordilheiras, nas montanhas escarpadas, nos grandes picos, naquilo que nós olhamos e de longe percebemos o tamanho da barreira que a gente tropeça. A gente tropeça naquilo que é pequeno, naquilo que é rasteiro, naquilo que é elementar. Portanto, observe o que Deus ensina para você. Verso 20 e 21 de Provérbios 4 diz isso: filho meu, escute o que eu digo para vocês, preste atenção nas minhas palavras. O grande problema é que a gente não presta atenção nas palavras de Deus. O grande problema é que as pessoas não prestam atenção, elas escutam, mas não ouvem. Elas escutam com o ouvido, mas não ouvem com a alma. E é por isso que as pessoas às vezes passam a vida toda dentro das igrejas e não há um pingo de mudança na vida delas. Porque Deus perdeu o poder? Não. Porque a palavra perdeu a autoridade? Absolutamente não. Mas porque a gente simplesmente não ouve. Então, filho meu, escute o que eu digo, preste atenção às minhas palavras. Deus, nessa crise que o mundo está mergulhado há mais de um ano, é um megafone de Deus. Deus tem berrado aos quatro cantos dos nossos ouvidos, dizendo: vinde a mim, se arrependa, mude, a começar da igreja, mude. Dê valor a mim, dê valor ao meu tempo, dê valor a tempo comigo, dê valor a tempo com a sua família. Use o tempo que eu estou dando a vocês para a glória e honra do meu nome, para a edificação da sua igreja, da sua família. Dê tempo. A gente não tem ouvido. O livro de Isaías capítulo 40, verso 8, um livro de profunda sabedoria desse profeta também. Isaías 40, verso 8 diz assim: a relva murcha e as flores caem,
mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então o conselho de Deus é para a gente observar tudo aquilo que Ele tem a nos dizer por meio da sua palavra. Agora a pergunta é, nesses tempos todos que nós temos passado, alguns, claro, óbvio, com diferenças de trabalho, de responsabilidades, mas no tempo que você tem, quanto do tempo que você tem é o tempo que você tem investido, não é gasto, é investido na palavra do Senhor. Quanto tempo você investe naquilo que realmente é eterno, observando, prestando atenção, se alimentando, valorizando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus permanece eternamente. Passarão terra e céu, porém as minhas palavras, diz o Senhor, jamais passarão. Então, o primeiro conselho de Deus nesse texto para nós é exatamente que a gente preste atenção no que Deus tem falado. O que Deus tem falado e do que Deus tem falado, como é que eu posso aplicar para a minha vida? Eu não sei, pastor, eu estou ouvindo o Senhor, mas eu não sei. Esse estudo é para ajudar você, é ouvir o conselho de Deus, ouvir o que a palavra fala a você. A palavra de Deus não volta vazia. Ou seja, Deus ele vem através da sua palavra à nossa necessidade e vindo até nossa necessidade, ele nos instrui, ele nos ensina graciosa, poderosa e transformadoramente. Mas Deus tem um segundo conselho para cada um de nós, que é no versículo 23 de Provérbios capítulo 4. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O segundo ensino de Deus para nós, o segundo conselho de Deus para nós nesse texto é exatamente cuidar do nosso coração. Cuidar do nosso coração, do órgão, claro, também como de todo o nosso corpo. Porém, esse coração não tem nada a ver com o órgão coração, que bate e manda sangue para o nosso corpo todo, oxigena todo o nosso organismo. Não é o órgão que está batendo no peito que o Espírito está falando, que a palavra está falando. Quando o texto diz guarde o seu coração, esse texto está falando dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas tendências, das nossas paixões, dos nossos pensamentos e decisões e reações diante daquilo que acontece ao nosso redor. Portanto, a palavra, quando fala a respeito do coração, o coração dentro da cultura hebraica, que você sabe muito bem, o Velho Testamento ele foi escrito, é sempre bom relembrarmos isso, o Velho Testamento ele foi escrito na língua hebraica e a sabedoria hebraica, o costume hebraico, a cultura hebraica, ela é muito profunda e ela é cheia de comparativos. E uma das comparações, quando fala a respeito da nossa personalidade, ou seja, do nosso caráter, das nossas características, de quem a gente é de verdade, é falar a respeito do coração. É o que pensamos, sentimos, realizamos, tudo isso flui daquilo que a gente é. Portanto, o Espírito Santo ele nos ensina, e Deus, quando Deus nos converte através do Espírito Santo dele, ou seja, Deus ele projeta em nós algo novo e nós começamos a entender, porque ele muda a nossa mente. Por isso a palavra conversão no Novo Testamento é a palavra metanoia. A palavra metanoia significa mudança de mente, ou na linguagem do apóstolo Paulo, mudança de coração. Ou seja, Deus ele transforma a nossa mente, Deus muda aquilo que a gente é. Deus ele não está preocupado com aquilo que a gente faz. Deus muda, presta atenção nisso, Deus muda o que eu sou, e aí eu, com o habitar do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, uma nova criatura agora em Cristo Jesus, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, aí eu, com o auxílio, com o apoio, com a ajuda, com a sabedoria, com o ensino do Espírito Santo, eu mudo o que eu faço.
Por isso Paulo, quando ele é questionado sobre isso lá na carta aos Efésios, ele responde: como é que eu demonstro que verdadeiramente Cristo vive em mim? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, e ao trabalhar você vai ter sustento para si e para o próximo. Aquele que podemos adicionar isso a tudo. Aquele que era infiel, não seja mais. Aquele que era adúltero, não seja mais. Aquele que era mentiroso, não seja mais. Aquele que era fofoqueiro, não seja mais. Aquele que não amava, ame. Não seja mais alguém que tem um coração rancoroso, amargo e afastado da palavra do Senhor, mas que seu coração seja alargado pela presença desse Deus. Portanto, o segundo conselho desse texto para mim e para você é cuidar do nosso coração. É cuidar daquilo que a gente é cuidar dos nossos sentimentos, é cuidar dos nossos pensamentos, porque tudo isso flui do nosso coração. É isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 12, verso 34. Vamos lá? Vamos juntos? Mateus capítulo 12, verso 34. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. A palavra do Senhor diz assim a nós: a raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está falando aqui da árvore, dos seus frutos, quando ele pergunta, quando ele afirma: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Lá na minha terra diz que a fruta não cai longe do pé. Portanto, a ideia que Jesus nos dá dentro dessas comparações tão populares da sabedoria de Jesus ao povo é exatamente isso. A boca está falando do que está cheio o coração. Lembrando, não é o órgão, é o que você é o seu pensamento, são as suas decisões. Então, se eu e você queremos ter uma vida abençoada e abençoadora, uma vida que seja um manancial de águas vivas, nós devemos ter o nosso coração limpo e saudável. Ou seja, quando nós nos enchemos da palavra do Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, e aí as marcas do Senhor começam a reinar em nós. Agora, na semana passada, nós acabamos com o tema O Fruto do Espírito, e durante 9 quartas-feiras nós vimos as marcas, as características, os 9 gomos do fruto do Espírito, e vimos que o Senhor vai nos preenchendo com o fruto do Espírito. Portanto, o que nós temos que entender, e o que a palavra nos ensina sobre cuidar do nosso coração, é exatamente entender que aquilo que dirige as nossas vidas são as nossas escolhas. Pastor, como é que eu sei se o meu coração ele tem sido guiado, dirigido, instruído pelo Senhor? Ora, perceba, relembre, reavive aí na memória quais têm sido as suas escolhas nos últimos tempos. Não precisa voltar lá há 10, 20 anos, não. Agora, há um ano, de um ano para cá, 6 meses para cá, pouco tempo. Quais são as suas prioridades? E lembre-se bem, prioridade tem a ver com o coração, porque é aquilo que dirige a nossa vida. Aquilo que dirige a nossa vida são as nossas escolhas. Portanto, o que o nosso coração tem decidido? As nossas escolhas, elas mostram as nossas paixões. Por isso a palavra diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque do coração fluem os nossos sentimentos. Então não permita que haja na sua alma, no dirigir as suas escolhas, não haja espaço para o ódio, para o ressentimento, para a amargura, para a mágoa, para o rancor. Escolha então ter uma vida saudável na presença do Senhor. Mas o texto nos dá ainda mais uma terceira, ou um terceiro conselho, verso 24. Provérbios 4, 24.
Afaste da tua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, um terceiro conselho de Deus para nós é: use as suas palavras para abençoar. Use as suas palavras para cuidar, para tratar, para alimentar, para apacentar, não para dividir, não para afrontar, não para ofender, não para destruir, para construir muros, barreiras e muralhas, mas para abrir o coração, a mente e a instrução das pessoas para que a palavra entre e entrando ache lugar e ache guarida. Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29. Vejo que o Senhor nos ensina. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra à toa, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra ofensiva, mas só, unicamente, a que seja boa para a necessária edificação. Para quê? A fim de que ministre graça aos que ouvem. Ou seja, essa palavra torpe aqui, essa palavra torpe no original grego do Novo Testamento é a palavra sapros. A palavra sapros, ela era usada para coisas, para alimentos podres, para uma fruta podre, para peixe podre, carne podre. Então é algo repugnante, algo que você não quer nem tocar. Você abre e tem uma carne estragada ali, você já embrulha aquilo e joga fora por conta do cheiro, do nojo que aquilo traz a você. Por essa má impressão, você não se sente feliz com aquilo. É a mesma palavra que Paulo usa, que Paulo emprega aqui no versículo 29 de Efésios capítulo 4. Portanto, é um tipo de palavra que prejudica o ouvinte. Porém, a palavra continua dizendo que a nossa palavra, a nossa comunicação, a nossa integração com as pessoas deve ser boa, edificante, necessária e transmissora de graça aos que ouvem. Olha quantas características a nossa palavra tem que ter. E como é que as nossas palavras terão todas essas marcas? Ou seja, veja aí o verso 29. Boa, edificante, lembrando que edificar é construir, ou seja, uma pessoa tem um relacionamento com você, é uma pessoa que o Espírito Santo construirá verdades eternas, duradouras, maravilhosas, poderosas, transformadoras na vida dela através de você. Você será esse canal, essa verdadeira ponte de bênçãos, esse rio de bênçãos sobre a vida da pessoa. Deus abençoará pessoas através das suas palavras. Por isso a palavra ela é tão importante. Deus, aliás, criou tudo o que há e tudo que existe pelo poder da sua palavra. Então, a palavra, veja, ela é boa, ela é edificante, ou seja, constrói princípios eternos na vida das pessoas. Ela é útil, ela é necessária e ela leva graça. Graça é a presença de Deus na vida das pessoas. Pela graça sois salvos através da fé. O tema é um dos temas de Paulo aos Efésios. Então Paulo, aos Efésios capítulo 2, dos versos 8 e 9, ele fala isso: pela graça sois salvos através da fé. E essa fé é dom de Deus, ou seja, essa graça ela é transmitida, essa presença de Deus é transmitida poderosamente através da nossa palavra. Então, meus irmãos, veja como é importante esse ensino. Como é importante esse conselho de Deus. Use suas palavras para abençoar. Um quarto conselho, verso 25. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olhe sempre para frente. Um quarto conselho desse texto é: olhe sempre para frente. Salmo 119, verso 37. Salmo 119, verso 37. Desvia os meus olhos de coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que o Senhor traçou para mim. As situações da vida, os problemas da vida e as alegrias da vida, por vezes, nos fazem olhar para trás. Como assim? Eu conheço uma pessoa, e olha que coisa esquisita, mas eu conheço uma pessoa
que hoje ela tem graças a Deus tem uma boa vida, trabalhou muito e duramente durante toda a vida, e agora numa certa idade tem um conforto na sua vida digno, justo, merecedor, fruto do seu trabalho. Muito bem. Qual é o grande problema nisso? O grande problema é que essa pessoa ela não consegue desfrutar plenamente o que é e o que tem. Por quê? Porque compara o eu de hoje com o eu lá do passado, quando era criança, há 60 anos atrás. Porque hoje eu tenho um copo para beber água. Na minha época de infância, eu tinha que beber na mão, bebia numa latinha, bebia em casca de árvore, não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje eu vejo as crianças comendo uma fruta, entram numa quitanda, entram no mercado e compram uma fruta. Eu, quando era criança, não tinha dinheiro para comer nada que eu tinha vontade. Hoje tem. Você está entendendo que coisa esquisita, que coisa louca? Não consegue desfrutar o que Deus deu hoje, mas sofre por aquilo que não tinha no passado. Então, um conselho para a gente ter sanidade, equilíbrio e a nossa vida ser uma vida boa. E eu não estou falando de vida boa financeiramente, porque tem um mundo, um mar de homens e mulheres milionários pelo mundo afora que não tem um pingo de paz, que não tem um pingo de equilíbrio, que não tem um pingo de vida. Tem tudo e não tem absolutamente nada. São miseráveis, pobres, cegos e nus, mesmo tendo fortunas incalculáveis. Não estamos falando de qualidade de dinheiro, de quantidade de dinheiro, de uma vida boa financeiramente. Nós estamos falando de uma vida boa que Deus tem para mim e para você, que é a vida boa atrelada a Ele, ligada a Ele. É quando Deus trabalha em nós e nos transforma. Portanto, Ele nos convida e nos aconselha a olhar para frente. A olhar para frente. As situações da vida às vezes nos levam a olhar para trás para a gente aprender alguma coisa e sabiamente não cair no mesmo erro hoje. Mas saiba que é impossível viver bem olhando para trás. É impossível você olhar, andar, caminhar para frente com segurança olhando para trás. O que te impede de olhar para frente? O que faz com que o seu hoje não seja melhor? Não há dia melhor do que o dia de hoje. O dia de ontem, por mais abençoado que tenha sido, foi ontem. Por mais doloroso, foi ontem. O dia de amanhã eu nem sei se virá. Esses últimos tempos têm sido tempos também de muitas surpresas, onde famílias têm perdido entes queridos no estralar de dedos. Pessoas que estavam conosco hoje e amanhã já não estão mais. Pessoas que estavam conosco na manhã e à noite já não estão mais. É assim, a nossa vida é como um fôlego, é como um sono, é como um conto ligeiro, é como uma neblina ou uma fumaça. Rapidamente parte, rapidamente aparece, rapidamente some. Portanto, queridos, olhe para frente, olhe para aquilo que o Senhor tem feito com alegria e gratidão, mas olhando sempre para frente. É o que Paulo fala: esquecendo-me do que para trás fica, olho para frente, para o autor e consumador da minha fé. Por fim, nos versículos 26 e 27, nós temos um quinto conselho de Deus para nós: cuidado com os lugares onde você anda. Cuidado com os lugares onde você anda. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Mesmo com todas as ofertas que o mundo, o pecado, os nossos desejos possam nos oferecer, o conselho de Deus é para que a gente permaneça nele. O conselho de Deus é para que a gente permaneça firme nele. Fora de Deus, nós só encontraremos escassez, falta, miséria, pobreza de paz, de alegria, de conteúdo para a vida, de significado para a vida. Nós viveremos uma vida que não vale a pena ser vivida. A gente pode ganhar o mundo todo, mas perderemos a nossa alma. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente tem feito. E essa ideia do caminhar é a ideia não só do fisicamente. Olha, não ande com gente
que não ama a Deus. Não vá para lugares que você sabe são lugares perigosos, lugares danosos, lugares que vão motivar você, vão trazer condições para você pecar e se afastar de Deus. Não é só o andar físico aqui que o texto está falando, mas ele está falando exatamente do se desviar. É exatamente o desejo que a gente tem, a tendência natural que a gente tem de nós procurarmos, buscarmos atalhos. Então, siga o caminho da obediência, siga o caminho de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou para o meu caminho. Ou seja, eu viverei sempre olhando claramente, como claro está aqui a nossa igreja hoje, a gente conversando, claramente nós podemos nos ver, claramente nós vemos os detalhes, claramente nós podemos olhar um no olho do outro, porque com a claridade, com a clareza, nós conseguimos ter segurança. Por isso a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, faz sempre essa comparação de luz e trevas. As trevas nos amedrontam, as trevas nos levam a duvidarmos, as trevas nos levam a, cheios de temor, de medo, vermos e ouvirmos coisas que certamente não nos dariam o mesmo medo, o mesmo terror e o mesmo sentimento durante a claridade, a clareza do dia. Portanto, veja o que Deuteronômio capítulo 5, versos 32 e 33 nos ensina. Deuteronômio 5, 32 e 33. Tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem. Ou seja, só tem bênção, só tem lucro. É uma palavra que a gente gosta tanto, né? Lucro. O que eu ganho? Ora, se você tem procurado algo para provar como Deus é bom com você, Deus ele te garante a vida eterna, mas te garante que durante a nossa vida também Ele nos dará vida, as coisas nos vão bem, os nossos dias se prolongarão. Deus nos abençoa, a gente só tem a ganhar sendo um bom filho. Aliás, assim é na nossa vida física, aqui na nossa vida temporária, nosso relacionamento de pais e filhos. Os filhos e os pais que se respeitam, que se tratam bem, os filhos obedientes, são filhos que têm uma harmonia com os pais. Já aqueles filhos rebeldes, bocudos, desobedientes, mal educados, violentos, esses não têm um relacionamento bom, nem com os pais, nem com a família, nem com ninguém. Sua vida não é boa, a sua vida não é feliz, a sua vida é vazia de significado, de pessoas. Portanto, queridos, em nome de Jesus, nós temos esses conselhos de Deus para mim e para você. Conselhos, observe, preste atenção ao que Deus ensina. Cuide do seu coração, cuide de quem você é. Use as suas palavras unicamente para abençoar. Olhe para frente, para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. E cuidado por onde você anda. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você é. Filho, tem cuidado de ti mesmo. Já disse Paulo ao seu amado discípulo e filho na fé, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você, cuida do seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. O nosso abraço mais do que especial vai para o Elídio, nosso irmão querido. Elídio, Deus abençoe. Que o nosso Deus, que é reto, justo e perfeito, abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus, por mais um ano de vida. Uma alegria ter também meu querido irmão Eliel, lá da Bahia, hoje conosco. Seja bem-vindo e abençoado, meu querido, que passou por tantas provações, mas Deus é Deus e a graça nos basta. Que Deus abençoe você poderosamente. Mais uma vez, pastor William, meu amigo lá do seminário, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, família, e assim cada um de vocês e cada um de nós, que sejamos abençoados pelo Senhor, nosso poderoso Deus, nosso Deus que ama e fala conosco e nos aconselha no caminho que devemos seguir. Vamos orar?
Bondoso Deus, bom é estar na Tua presença, bom é ouvir a Tua palavra, bom é saber que o Senhor se importa conosco, por isso nos aconselha para que nossa vida ela seja uma vida boa, uma vida longa, uma vida próspera, uma vida feliz na Tua presença e uma vida, ó Deus, que sabemos que quando terminar aqui continuará eternamente na Tua presença. Glórias ao Teu nome. Por isso, abençoe o Teu povo com paz e alegria, cura os enfermos, abençoe as famílias, derrama paz e bênção sobre cada um de nós. Obrigado, Deus, pela vida do nosso irmão Elídio, por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele. Derrama bênçãos sem medida sobre ele, sua família e sobre todo o Teu povo. Obrigado, Deus, pela vida do pastor William conosco. Obrigado, Deus, pela vida do Eliel também. E assim, ó Deus, todos que estamos nesta hora ouvindo a Tua palavra e celebrando a Cristo nosso Salvador, que particularmente, intimamente, sejamos tocados pelo Senhor. Fala, Deus, ao nosso coração hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Lembrando que domingo estaremos juntos aqui às 19 horas, 7 horas da noite, celebração da família, Igreja Presbiteriana de Piedade, celebrando a Cristo, celebrando a vida, celebrando ao Senhor que muito tem nos abençoado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.